Fala turma, nessa aula eu vou te explicar um pouco mais como eu enxergo a estrutura de mercado, como eu vejo o rompimento de topo, rompimento de fundo e qual é as características que eu busco no tempo maior para me começar a atuar no mercado. Se a gente vai comprar, se a gente vai vender, isso tudo vai determinar de acordo com a estrutura ali presente. Então vem comigo que eu vou te mostrar na prática. Turma, nessa aula eu vou te explicar detalhadamente como eu vejo estrutura de mercado e o que eu busco nessas estruturas. Você tem que entender que o mercado ele trabalha em onda de impulsão, onda de retração, onda de impulsão e onda de retração. Por que esse cenário existe? Justamente quem entrou aqui, por exemplo, comprado e teve este lucro aqui, ele quer realizar. A pessoa quer pôr o dinheiro no bolso. E para fazer isso, ela vende. Então, o mercado sempre vai buscar essas características, trabalhando dessa forma. E o que eu vejo aqui nesse cenário é simplesmente a ordem do mercado. Se eu vejo o mercado fazendo movimentos dessa maneira, está claro para mim que esse mercado está indo para cima. Por quê? Porque eu tenho rompimento de topo. Às vezes a gente não dá importância a isso, tá? Mas isso manda muito, principalmente observando em times frames maiores. Por exemplo, 4 horas, diário e 1 hora. E aí eu vou ensinar para vocês como não cair nas pegadinhas dos tempos menores. Porque às vezes você vai ver fazendo esse movimento de retração e você quer vender esse mercado e ele está nesse movimento aqui no gráfico maior. E aí quando você vende esse mercado aqui, ele te estopa. Então por isso a importância desse cenário de estrutura, por que saber sobre estrutura, correto? Então vamos seguir aqui para você entender. Deixa eu apagar isso aqui. O que eu busco? Vou te mostrar um tempo no gráfico real que fica mais fácil de você entender. Olha aqui esse mercado. Ele faz onda de impulsão, onda de retração. Eu estou olhando aqui o time frame de 4 horas. Qual foi o momento exato que esse mercado perde esse topo? Nessa região aqui. Então, nesse cenário, nesse contexto, eu quero apenas comprar esse mercado. Eu não sou a pessoa que busca esse movimento aqui, ó. Eu não quero ir na impulsão e no pullback. Eu sempre priorizo estar fazendo o movimento de impulsão. Sempre, tá? Eu não sou a pessoa que busca os dois lados. Então, eu quero ver o mercado rompendo o topo, dessa maneira aqui, e espero acertar o pullback para continuar com ele. Isso é o que eu busco no meu operacional. Aqui eu consigo ver claramente que o mercado está rompendo o topo e está em tendência de alta. Do lado de cá, para caracterizar a tendência de baixa, eu tenho esse mercado rompendo fundo. Rompendo fundo. O que é rompendo fundo? Ele está fazendo fundos menores. Se você olhar aqui, ó, aqui é um rompimento de fundo, aqui é um rompimento de fundo, aqui ele fez um rompimento de fundo, e você pode observar que os topos ficou protegido, não teve rompimento de topo. A partir do momento que tem um rompimento de topo, esse mercado para mim começa a perder a característica. Se você olhar aqui, ó, nessa seção aqui, ele começa a perder a característica. Ele faz o último rompimento de fundo nessa região aqui, e aí depois ele já começa a perder a característica fazendo rompimento de topo. E aí ele solta toda essa pernada de alta aqui, onde os compradores tomaram conta do mercado. Quanto mais compradores, o mercado segue subindo. Então, quando você começa a entender e começa a observar essas características de estrutura, você já começa a ir a favor do movimento. E isso é importantíssimo, principalmente no meu operacional, você está sempre a favor da tendência, porque a tendência é sua amiga. Você quer acompanhar o que os grandes players estão imprimindo no mercado. E você não precisa querer buscar todo o movimento, você não precisa de muitos pips para você ser lucrativo, para você
viver do mercado. Então você precisa apenas acompanhar a tendência e executar. Vou descer aqui num time frame menor para você entender como que funciona no outro time frame. É a mesma coisa. A gente fala que o mercado ele é fractal. Tudo que repete num time frame maior vai repetir num time frame menor. Então você vai ter o mesmo cenário, o mercado fazendo rompimento de topo, eu quero sempre buscar compra nesse mercado. Eu só vou passar a ter interesse em vender esse mercado a partir do momento que ele muda essa característica e vem me mostrar rompimento de fundo. E aí eu começo a observar, ó, o mercado está trocando tendência, tá? E aí você começa a buscar outras características, por exemplo aqui, ó. Nesse momento aqui, ele faz o primeiro rompimento de fundo. E aí eu começo a observar que esse estopo aqui agora não pode ser violado, porque ele começa a romper fundo. E aí eu tenho a estrutura de baixa começando a se formar. E aí ela começa a te apresentar esse cenário, tá? Um detalhe importante, Alexandre, como eu vou identificar qual acompanhar? Eu sempre priorizo o time frame maior. Sempre busco a direção de acordo com o time frame maior e vou reduzindo para operar nos time frame menor. Por que dessa forma? Eu acho que o time frame maior ele tem mais força de posicionamento para players que fazem swing trade, por exemplo, que tem muito capital, que tem muito poder de empurrar o mercado, eles posicionam e ficam mais tempo. Então, o posicionamento time frame maior, diário, 4 horas, para mim tem mais força para levar o mercado. Então eu começo sempre olhando 4 horas, para mim é meu âncora, para mim saber o que está acontecendo e qual é a tomada de decisão que eu vou fazer. Por exemplo, nesse cenário aqui, ó, aqui eu tenho claramente que o mercado faz o rompimento deste fundo aqui, tá? E aí agora eu quero trabalhar na ponta vendedora. Por quê? Ele já não está mais nesse cenário aqui comprador. Só que isso é apenas a ponta do iceberg, tá? Eu identifiquei que o cenário é vendedor e eu vou começar agora no time frame menor buscar essa região para possível negociação. O time frame menor ele vai te servir para você antecipar, vamos assim dizer, esse movimento, porque você consegue ver, ó, ele quebrando o fundo primeiro. Afinal, um gráfico de 4 horas tem 4 candles de 1 hora e assim sucessivamente. Então o time frame menor ele serve justamente para isso. Eu consigo ver essa troca de estrutura no time frame menor primeiro, tá bom? Então, primeiro ponto é isso. Conseguir identificar para qual lado está a minha estrutura, se eu estou no movimento de baixa, se eu estou no movimento de alta, e assim sempre ir a favor do macro, do time frame maior, para você não cair na armadilha de simplesmente pegar o pullback do time frame maior achando que ele é tendência. Por exemplo, aqui, ó, você consegue observar isso claramente. Ó. Nessa região aqui, ó. Vou cortar aqui no replay para você ver. Aqui eu tenho o mercado nitidamente fazendo rompimento de fundo e aí ele faz essa barra aqui de alta. E aí, se você olhar no time frame menor, você acha que o mercado está em tendência de alta. Olha aqui, ó. Por quê? Está rompendo o topo. Só que você esquece de olhar o time frame maior e aí quando você compra o mercado aqui nessa região, ele volta a cair. Por que ele voltou a cair? Porque ele está respeitando o time frame maior. O time frame maior está em tendência de baixa. E aí você, por estar olhando talvez gráfico de 15, de 5, cai nessa armadilha. Não estou dizendo que não dê para negociar, não dê para extrair a sua meta diária dessa maneira. Porém, da forma que eu opero, eu priorizo sempre o time frame maior para mim estar de acordo com o pullback dele. Bom? Então, essa primeira aula de estrutura é isso. Vou te ensinar depois, nas próximas aulas, como filtrar melhor e como identificar regiões de interesse nos time frames menor de acordo com o time frame maior. A gente vai sempre buscar o alinhamento de todos os tempos gráficos. Eu quero ver o time frame de 4 horas subindo, eu quero ver o time frame de 1 hora fazendo esse movimento aqui, ó,
subindo. Vou pôr ele de laranja. Eu quero ver também o time frame de 15 minutos que está aqui dentro, também subindo. Quando eu tenho essa característica dos time frames alinhados, a probabilidade de eu acertar um trader a favor do movimento, ela é maior, tá? Você vai ver isso na próxima aula com mais detalhe e com mais clareza. Então, fica ligado aí, bora para a próxima aula.